galerinha, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vim aqui falar sobre paragravação lá em português, na página 51 até 56. Nós temos esse assunto. O que é paragravação? Eu separei aqui para vocês que paragravação é a ação de construirmos parágrafos, mas antes nós precisamos entender o que são parágrafos. Parágrafo é a parte de um texto em que desenvolve uma ideia. Ou seja, quando eu quero construir um texto, por exemplo, eu vou falar de um texto, vou falar sobre a minha vida. E eu começo assim, um dia eu estava na casa da minha mãe. Quando eu quero mudar aquela ideia, eu quero falar de um outro assunto, eu vou para o outro parágrafo. Eu começo um outro assunto, um outro parágrafo, que lá na página 52 vai estar explicando melhor. Cada cor aqui é um parágrafo, se você perceber. Então, aqui ele começa com o assunto, mudou de ideia, muda o parágrafo. Mudou de ideia, muda o parágrafo. Eu não dou continuidade no mesmo parágrafo, naquele mesmo pedacinho, quando a ideia é mudada. Às vezes a gente fala do mesmo assunto, da minha vida, mas eu estou falando de uma outra ideia. Eu não estou falando mais do dia que eu nasci. Estou falando de um outro momento. Então, quando eu falo de outro momento, eu desço. Dou aquele espaço, desço, né? E começo um outro assunto embaixo. E aí você consegue identificar os parágrafos. Para saber mais sobre os parágrafos, eu separei também, sobre os parágrafos. Cada parágrafo precisa de uma ideia central. O que é isso? Ele precisa ter uma ideia do que você vai falar naquele assunto para você começar o parágrafo e desenvolver outras questões e ter a conclusão. Você precisa concluir aquilo dali. O dia que eu nasci, mas eu vou ficar só falando do dia que eu nasci? Não, eu preciso terminar aquele assunto para começar uma nova ideia na parte de baixo. Todo parágrafo também precisa do tópico frasal. O que é o tópico frasal? É uma frase que dá início ao parágrafo. Então, assim, o tópico frasal ele é muito importante porque numa frase você já resume a ideia. E aí você consegue identificar, quando você começa a ler aquele parágrafo, que a gente já mudou de ideia. Então, tem que começar o parágrafo já com uma frase que já mostra a ideia que você quer falar. E por último, eu separei que o parágrafo não precisa de um tamanho ideal, tá? Para ser escrito. Ele pode ser curto, médio ou longo. Você vai perceber a diferença com a separação. É como eu disse, que está aqui na página 52. Então, olha só. Tudo vem dos sonhos. Primeiro sonhando, depois fazemos. E assim foram criados os principais contos de Monteiro Lobato. Pontinho. Quando que eu tive que mudar para outro parágrafo? As histórias do autor se passavam em grande parte em um sítio. Aqui ele conta mais ou menos o que é o texto dele. Já no outro parágrafo ele fala onde que passava a história dele. E no final ele fala qual era o tipo de texto que ele contava, que era o folclore. Tudo a gente falou de Monteiro Lobato, porém quando as ideias foram mudando, eu fui mudando de parágrafo. Então, você vai perceber nas atividades, principalmente na 53, que cada pedacinho desse, de separação, é um parágrafo. Dá pra gente contar, 1, 2, 3, 4, 5. A gente agora, o objetivo não é criar um texto, e sim identificar os parágrafos em cada texto. Então, como que eu identifico, tia Kate? Resumindo, você precisa entender a separação e ver se mudou a ideia. Li. E aqui, outro pedaço, Então, outro parágrafo. Entenderam? Então, qualquer dúvida, pode chamar a tia Kate. E essa é a nossa atividade de paragravação.